Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, é, eu basicamente ainda não joguei o jogo. Eu tive uma experiência ali com os primeiros minutinhos dos jogos, mas eu vou acabar jogando ele amanhã em live com vocês. Mas alguns dos meus amigos estavam jogando, eu acabava olhando algumas coisas, mas o que me chamou muito a atenção e eu acabei fazendo um tour com eles, porque eles ficaram me mostrando e eu acabei gravando eles andando, etc. Foi o Museu em Lumiosa. Esse museu ele já existia em Pokémon XY. Aí tá umas telinhas aí para vocês verem. E inclusive muitos dos quadros que estavam no museu na época de XY continuam aqui, tá? E atualmente no museu está rolando uma exposição de Hisui. E assim, se você não foi ainda pro museu, já tá jogando ou pretende jogar, é uma experiência, tá? É bem legal, tá bem divertida essa parte aqui do jogo em relação ao museu. E tem várias referências de pinturas originais existentes, tá? Rolando. E assim, eu gostei demais do que eu vi enquanto eu tava assistindo aqui com o pessoal. É um lugar bem legal. Eu vou deixar, inclusive, um lugar no mapa aqui para vocês verem aonde está localizado, tá? E assim, foi muito divertido. Toda essa dinâmica em relação ao museu. Ao entrar no museu, você já fica, tipo assim, realmente deslumbrado, porque você percebe que é um local bem grande. E eu acho que, assim, a ideia de trazer mais esse tipo de feature pro jogo, mas ao mesmo tempo fazer uma exposição de uma coisa que a gente já conheceu é muito bom. A exposição de Hisui, ela tá rolando lá no andar, no segundo andar, tá? Mas aqui no térreo, no primeiro andar, a gente vai ter uma. Tem vários NPCs, inclusive, que falam várias coisas, vão comentando, inclusive, algumas coisinhas. Tá bem divertido, mas a de Hisui fica lá em cima. Esse quadro, a gente acredita, porque a gente ficou olhando, ficou teorizando, mas tem um quadro em específico que pode ser esse, que é de umas camponesas que estão pegando ali, fazendo algumas colheitas no cotidiano delas, inclusive em relação à descrição desse próprio quadro, fala, né, como é a vida dos Pokémons e das pessoas que ficavam coletando coisas, etc., fazendo a colheita. Então, no dia a dia, foi uma pintura ali, né, de um bom tempo atrás, e a gente percebe que o que parece ser um mil da carrocinha ali que está ali. Então, assim, bem legal. E eu achei, assim, uma graça, né? É muito legal. Tô louco pra, tipo assim, ter um tempinho depois, deitar no meu sofá, na TV bem grandona, e só ficar ali viajando e tendo essa experiência, porque, assim, eu achei muito legal. E aí os NPCs, né, que estão próximos aos quadros, eles vão comentando alguma coisa relacionada, né, ao quadro, etc. Sempre tem uma descrição. Então, o que foi muito legal de ver. Eu vou ir avançando um pouquinho e aqui nós temos o que a gente acredita que possa ser. É difícil saber exatamente se foi inspirado em algum quadro de algum príncipe é, em relação à França, mas aqui a gente interpretou que pode ser algum tipo de antepassado do Lisandre por conta da barba que tá ali e tudo mais. Aqui nós temos um quadro que eu tenho certeza que foi baseado nele, que é de uma menina usando um brinco, assim, é muito bonito. Vou deixar aqui do lado também um pouquinho da descrição dele para vocês irem acompanhando. E e esse seria basicamente o retrato da moça com o brinco dourado, brinco de pérola, eu acho, na verdade. E é esse quadro aí que vocês estão vendo. Esse aqui é muito legal. E eu tô pegando uma colinha aqui porque, assim, eu realmente não manjo muito de arte, mas a gente acabou indo atrás para ver as referências. Então, tipo assim, foi uma tarde bem interessante que a gente passou. E a gente tem o Madame George Charpentier,
and her children, né? E os filhos dela. E aqui nós temos a Gotorita, Gotita, Gotitelli, e em cima aqui do próprio Maitiena tem um Potiena ali. Então, assim, fenomenal e deve fazer referência a essa pintura que vocês estão vendo. Eu achei fantástico, super, super divertido. Foi muito legal. Aconselho vocês fazerem inclusive com seus amigos, em Discord, etc. Ou até mesmo sozinho e apreciar. Porque é uma experiência bem legal em relação a toda essa conversão com o próprio Pokémon. Esse também a gente acabou descobrindo que é um quadro, inclusive, bem famoso, que é A Mulher e o Parasol, tá? E é uma pintura de 1875. Vou deixar uns detalhezinhos também para vocês que quiserem ler aí. E a gente acredita, obviamente, que seja baseado nela. Parece bastante, né? Pode ser que não. Lembrando também que pode ser que não, mas a gente acredita que pode ser sim a questão aqui em relação a esse quadro. Muito legal. E nós temos aqui a Tsarina com o Cacturne ali embaixo. Então, bem interessante. Bom, aí, quando a gente dá a volta pela parte de trás aqui do museu, tem umas coisinhas bem legais. A gente tem uma pintura lá na Tower, né, onde a gente pega o negócio da Mega Evolução, e o Kallen tá ali. Essa foto acho que já havia sido revelada, inclusive, no próprio Teralic. E nós temos aqui com o Mega Lucario, que também está lá naquela torre. E aqui está, né, onde a mágica acontece em Kalos. Então, eu gosto muito desses pontos turísticos que a gente acaba vendo por aqui. Foi muito, muito, muito divertido de poder acompanhar. Aqui eles fazem, inclusive, uma menção ao Patins. Patins que não está presente no jogo, uma pena. Mas eles acabam fazendo uma menção ao Patins na Tower of Mastery. Para você chegar lá, né, você deveria ser bem habilidoso para chegar no topo com Patins. Então, eu achei isso bem, bem legal de poder ver, etc. Bom, seguindo em frente, nós temos esse daqui que ele está em Pokémon XY, que é o Homem com o Mil. Em relação à história do quadro no mundo Pokémon, é de um homem que é muito poderoso e ele queria ele queria, né, a pintura dele do lado de um Mil para mostrar o quão poderoso ele era. Então, interessante aí, né? Será que tem alguma influência com o Giovanni? Acredito que não. Mas é interessante ver. E ela também está presente em Pokémon XY e muitos acreditam que possa ser baseado num algum tipo de autorretrato ou uma pintura de Da Vinci, né? Então a gente simplesmente estipula que sim. E ela já aparecia inclusive no Teralic nessa qualidade, mais ou menos. Então tem muita coisa, inclusive, do Teralic com a qualidade melhorada, né? Que acaba aparecendo aqui no museu e foi reutilizada novamente. Então, bem legal. Novamente aqui, é uma das cidades que eu julgo, né, que é uma das mais bonitas aqui em Kalos. Nós temos esse local na frente do palácio também. Aqui nós temos a imagem do Perfume Palace, que também acho muito bonito. E a gente segue, né, aqui pro segundo andar, com a exposição das Pokébolas, o que eu achei muito engenhoso, porque no fundo a gente tem o quadro da fábrica de Pokébolas aqui em Kalos, né? Então, assim, várias Pokébolas que a gente já conhece, seja as de Apricorn do Kurt, né? Como as Pokébolas que a gente vive utilizando aí nos jogos Pokémon. E a gente precisava de mais Pokébolas, né? Espero que no futuro elas acabem surgindo por aí. A gente até levou um susto com o NPC aqui, porque a gente estava jogando com a câmera. E o que é muito legal nesse jogo é que você pode simplesmente acionar a câmera e sair andando aí em primeira pessoa e acompanhando os detalhes, né? E a gente acabou levando o susto aí com o NPC que estava atrás da gente. E aqui nós temos esse lance da Pokébola ali da fábrica. Então foi bem, bem legal.
outros quadros que a gente já, inclusive, tinha visto imagens no próprio Teralic, algumas coisas que, inclusive, a gente acredita que eles acabariam reutilizando para Kalos no futuro. Então, temos coisas aqui bem legais, inclusive a Power Plant, né? E aqui as Pokébolas de Hisui e, de fato, o grande acontecimento, né? Essa exposição de Hisui que eu achei muito legal. Foi uma jogada muito interessante da Game Freak em fazer essa exposição, porque se você jogou... Aí, ó, a gente acabou levando um susto com esse personagem aqui. Mas se você jogou o, o Legends, o anterior, você vai tendo memórias, né? Porque cada coisinha ali que está presente é fenomenal. Então, deixa eu passar um pouquinho aqui, ó. Cada detalhe, as casinhas, e não deixa de ser também uma forma da própria Game Freak expor, né, o trabalho deles em relação ao projeto anterior. Então, é tão interessante ver isso, né? Tem tantas formas de apreciar isso que eu achei muito, muito divertido de poder ver. E aí tem uma coisa que o pessoal tá falando bastante, inclusive, que tá no mostruário, assim, que é a roupa, né? Além dos personagens anteriores, como vocês podem ver aqui, de alguns personagens mais importantes. E aqui, por exemplo, a gente achou bem interessante porque aqui eles mostram como era o estilo, né, de cortes de cabelo naquela época. Então, tem vários estilos aqui, ó. Muito legal, né? E aqui também aqueles quadros que já estavam lá da organização, né, etc. E aqui nós temos essa grande estátua do Dialga e do Palkia. E no meio vários Pokémon, né, que representam ali a lore de Hisui, que hoje a gente conhece como Sinnoh. Então vai desde o Arceus até o Manaphy, lembrando que também temos aqueles Pokémons como Kleavor, etc, que compõem, né, toda a história ali de Hisui. Então, assim, cara, isso aqui muito, muito, muito legal. Achei fantástico também. A gente finaliza, né, com a roupa do personagem que o pessoal falou bastante, que é a do Volo. Pois é, essa daqui a gente achou bem interessante o fato do quê? Que o personagem que está do lado dele, né, da estátua aqui do expositor, ele acaba falando que a própria pessoa que usou essa roupa fez a doação para o museu. Não é dito quando, como, etc, mas ela acaba comentando isso, né? E aí ficou aquele ar, né, do tipo, será que ele conseguiu ir além do tempo, né? Será que ele conseguiu avançar? Então, uma coisa bem legal aí também de poder acompanhar. Também tem essa maquete de Lumiose. É bem legal depois para vocês virem aqui e dar uma observada. Eu gostei bastante. E, enfim, gente, é um lugar bem, bem legal. Eu espero que, assim, não é uma novidade de Pokémon, porque esse tipo de local vira e mexe tem em alguns jogos, mas eu achei muito interessante o tato que eles tiveram com esse em específico. Então, dei uma passada, vou deixar novamente o local do mapa aqui. Realmente dos lugares que eu gostei bastante de visitar e quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? E quem for depois visitar, diga aí nos comentários o que vocês acharam também. Tentei trazer algumas referências para o vídeo não ficar tão vago. Pode ter alguma coisinha aqui e ali que eu possa ter, né? A gente, inclusive, que passou a tarde aqui, ter se extrapolado ou alguma coisinha a gente deixou passar. Mas, no geral, quis fazer esse vídeo para vocês para trazer uma experiência diferente em relação a algum estilo de vídeo que estava faltando por aqui. Forte abraço, boa jogatina para vocês, a gente se vê logo logo. Fui!